Qual é a sua luz? O que tem orientado você na sua vida em direção ao seu propósito? Sou Nivaldo J. Silva, obrigado por estar aqui no nosso canal assistindo nossos vídeos. Hoje estou aqui em São Paulo em um evento aqui, o Congresso da Indústria, e falaremos um pouco mais sobre essa questão, essa metáfora aí da luz, os propósitos. Como estamos em um evento, não poderia faltar um café, né? Para energizar, né? Café não falta. Eu vim para São Paulo ontem, então tive a oportunidade de ir lá correr no Parque Ibirapuera e tem uma lesão aí no joelho que já vem doendo um tempo, depois de uma maratona, mas ontem consegui correr 10 quilômetros, então foi muito bom. Gastei toda a energia, mas concluí os 10 quilômetros. E aí hoje cedo já toquei um pouco de guitarra aí para ensaiar, então sempre que eu venho em São Paulo ou vou em algum hotel que tem oportunidade, eu levo a guitarra para praticar. Por quê? É aquela questão que a gente fala de ir dedicando horas e horas em algo que você gosta. E no caso a guitarra, tenho gostado bastante, estou evoluindo, então vai melhorando, sempre com desafios maiores, então a gente não ficar na zona de conforto somente naquela música que a gente conhece, mas desafiar, pegar músicas mais difíceis, procurar, no meu caso lá no YouTube, na aula que eu tenho lá com o Paulo também, levo lá os desafios e às vezes uma música tem que dividir em 3 partes para poder tocar. Então vou colocar um trecho aqui também da música que eu estou tocando. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do cesto, mas coloca ela no local alto para iluminar a todos. Essa é uma frase de Jesus em São Mateus. Hoje, com essa frase, que eu acabei de falar, nós vamos orientar o nosso vídeo seguindo a ideia aí do nosso plano de vida. Então, o que tem iluminado você para alcançar os seus sonhos? Qual é a sua luz interior, sua luz que te ilumina, que te energiza aí todos os dias para batalhar, para encontrar o seu desafio e alcançar o seu sonho. Então, seguindo essa luz, que eu comentei na frase aí de São Mateus, o que tem energizado você? Então, no meu caso aí nos vídeos, eu tenho gravado vídeos falando aí de pilares para um planejamento estratégico, para alcançar o nosso sonho, para realizar nossos propósitos. Então, vim aqui em São Paulo, no Congresso aqui da Indústria, onde a gente sempre busca novas ideias, novos insights, assiste as palestras e com essas palestras a gente acaba voltando depois para os nossos negócios e colocando em prática. Porque um dos pilares do nosso planejamento estratégico é o pilar econômico, objetivos econômicos, onde a gente vai batalhar para realizar os sonhos. E na questão financeira nós precisamos ter um emprego, ter um negócio, ter uma renda de alguma forma. Então essa renda, muitas vezes a gente precisa ampliar nosso conhecimento, estudar. Então nosso pilar de educação não pode ser abandonado nunca. Eu até gravei um vídeo, vou colocar aqui em um bate-papo com um primo que veio de Rondônia, o Paulo Henrique, e batemos um papo sobre educação. Também um outro vídeo da biblioteca, também falamos bastante sobre educação, leitura, cursos que existem por aí. Então, pense nisso, Vamos hoje, ao longo do dia de hoje aqui no evento, gravar alguns vídeos falando sobre isso. Fala pessoal, beleza? Estou aqui no espaço das palestras, tudo vazio aqui, tem algumas pessoas que vieram aqui trabalhar, aproveitei vir aqui com o computador também para responder os e-mails, limpar a caixa de e-mails, que é importante também, E dando sequência ao nosso vídeo em relação ao que te ilumina, qual a luz que te guia,
Hoje nas palestras eu percebi o seguinte, aqui é o Congresso das Indústrias, né, o Congresso Digital, e indústrias muito fortes, Colgate. Então são empresas gigantes. E aí entra até num dos pilares que a gente fala lá, da gente ser desafiado, a gente sair da zona de conforto. Por quê? Às vezes a gente acostuma ficar no mesmo bolha, né? Aquele círculo que a gente sempre está habituado todos os dias e a gente acaba não pensando diferente. Então, quando estamos assistindo uma palestra aí de empresas top, né, empresas grandes, a gente sempre tem que pensar o que podemos fazer no nosso dia a dia nas empresas pequenas. Então é algo que acaba nos desafiando. E levando então esta analogia para o caso aqui do nosso plano estratégico da vida, é a mesma coisa. É a gente pensar quem pode ser aquela pessoa que vai desafiar o seu plano de vida, que vai desafiar o seu propósito, fazendo com que você suba de nível, com que você se desafie mais e mais, né? Então eu acho que é bem interessante isso, porque a zona de conforto é algo que a gente vai, fica, tá tudo tranquilo, mas a vida, a tecnologia, ela vem desenvolvendo de uma maneira que é importante a gente estar alinhado com tudo isso, tanto nos negócios como também na nossa vida pessoal, a nossa pessoa física, vamos dizer assim, né? Então é isso. Então, hoje aqui no evento, falaram bastante sobre inteligência artificial e aí a gente pode pensar o que a gente consegue utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, a inteligência artificial. Como eu falei, né, sobre a frase aqui de Jesus, né? Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do cesto, né? Mas sim num lugar alto, onde todos possam ver. E eu tenho lido a Bíblia diariamente e utilizado o ChatGPT para ajudar a entender alguns termos, a explicar alguns detalhes. Então, deixo aqui minha sugestão para você. Se você não conhece o ChatGPT, pesquisa aí no Google que você vai entender. Mas para quem já utiliza, né? Então você pode utilizar o ChatGPT ali, comece a colocar as suas ideias, seus propósitos, seu sonho no ChatGPT. Outra tecnologia que eu utilizo aqui também é o mapa mental. Então o mapa mental, que eu já comentei em outro vídeo, ele também ajuda a organizar as ideias. E para gravar esse vídeo agora, acabei de utilizar o mapa mental, onde a gente coloca ali algumas ideias e depois grava o vídeo, né? Assim como eu coloquei as ideias aqui no computador, no mapa mental, para depois passar para a equipe, que é aquele conceito da luz, a gente compartilhar aquela ideia que a gente teve, a gente compartilhar com a equipe, com a família, se for algo pessoal, para o máximo de pessoas possíveis, né? E aí, pessoal, terminando então aqui o evento, já estamos saindo. Tivemos uma palestra agora que é daquelas do seguinte. Por exemplo, para tocar guitarra, né, você tem aqueles exercícios, como eu falei, mais difíceis, né? Às vezes até considerado como chatos, que tem que fazer todo o movimento mecânico ali, fica com o dedo, antes de tocar. Aí depois que o movimento começa a fluir, aí você consegue tocar alguma música. E aqui, mesma questão. Tivemos agora uma palestra lá de reforma tributária, né? Se você é o contador, tudo bem, mas quando você é um empreendedor, por exemplo, você tem menos habilidade, gosta menos de contabilidade do que o normal. É mais voltado, às vezes, para a área de vendas, né? E isso faz parte. Então, a gente tem que aprender, muitas vezes, alguns assuntos que, mesmo que a gente não goste, a gente tem que aprender porque faz parte ali do todo, né? No caso de empresa, no caso de negócio. Mas aí fica também na questão da nossa vida, do nosso planejamento estratégico aí, todos os pilares. Qual parte você hoje vê dificuldade para aprender, é mais difícil
na sua vida particular aí, dos pilares que a gente tem: econômico, contribuição, saúde, né? Se sentir bem, lazer. Então, quais desses? Então tem no nosso e-book aí, tem todos esses pilares para você poder entender um pouco mais. Então fica uma pergunta aí, para quem está assistindo esses vídeos: qual é a sua luz? O que tem guiado você? Qual é o seu propósito? E lança um desafio, né? Busque um novo conhecimento, busque aprender algo, mas com propósito. E, se possível, depois compartilhar, né, essa aprendizagem aí com uma comunidade, com um amigo, com algum parente também, ou alguém que mora aí na sua casa. Então, que você use aí a sua luz, a sua energia para iluminar outras pessoas, a vencer as dificuldades, seja econômica, pessoais, qualquer uma que seja, às vezes no esporte, né, você incentivar alguém aí para praticar um esporte, para tocar um instrumento, isso pode fazer toda a diferença na pessoa. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, esse canal aí que nós estamos gravando, tudo voltado aí ao planejamento estratégico. Tá joia? Aquele abraço, fiquem com Deus.